irmãos, na última semana nós fizemos uma introdução sobre a expiação definida, também chamada de expiação limitada, ou redenção particular, ou redenção definida, como nós falamos. Temos ali algumas definições. Falamos que Jesus Cristo morreu pelas suas ovelhas. Temos ali uma definição de Joel Bick. Ele fala ali que Jesus não morreu para tornar a salvação. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Ele morreu para tornar garantida a salvação de suas ovelhas. Ele é o bom pastor que conhece as ovelhas e dá a vida por elas. Vimos também uma definição do Charles Spurgeon, que relacionada à expiação limitada. Ele fala que na verdade quem limita a morte de Cristo são aqueles que não creem que Cristo morreu por um grupo em particular, mas que Ele só tornou possível que todos fossem salvos. Então existe uma possibilidade, na questão da expiação chamada ilimitada, uma possibilidade de que todos sejam salvos, mas também existe uma possibilidade de que ninguém seja salvo. Nós vimos a necessidade da expiação, falamos com relação à queda, a depravação do ser humano, de que era necessário a expiação de Jesus Cristo. Vamos tocar nesta questão um pouco mais ainda hoje, para a gente fixar bem esta questão. Falamos que o ser humano ele é naturalmente filho da ira, e que hoje nós vamos então iniciar a questão da natureza da expiação. Qual é a natureza da expiação? Eu trouxe aqui mais algumas definições. O texto lá diz assim: Cristo foi um substituto no lugar dos redimidos. Devemos notar que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento estabeleceu um padrão de substituição, pois havia uma identificação do pecador com o animal de sacrifício. Abram comigo lá, Levítico capítulo 1, versículos 2 ao 5, e depois vamos ler o capítulo 3, versículo 2. Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículos 2 ao 5, primeiramente, e depois vamos ler o capítulo 3, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E aí no capítulo 3, versículo 2, fala assim: porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então a expiação no Antigo Testamento era levado o animalzinho lá, o gado, a ovelha, e era sacrificado este animal, e era uma figura, um tipo, era uma substituição. Aquele animalzinho ali estava servindo como sacrifício, como demonstração de que alguém deveria sofrer a punição por causa do pecado. Ali já havia esta figura, então, que o pecado deveria ser punido e alguém deveria pagar por esse pecado. E ali já se mostra esta questão da substituição. Se os irmãos perceberam aí, tanto no texto do capítulo 3, versículo 2, quanto no capítulo 1, aqui ele vai falar do sacerdote que ele impõe as mãos sobre os animais. No capítulo 1, versículo 4, fala assim: porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele. Essa questão de impor as mãos também era a questão de você imputar sobre ele
como se fosse uma figura de imputação que ele iria sofrer esta culpa, esta punição do pecado. Não havia esta questão desde o Antigo Testamento, não é apenas em Cristo. Em Cristo é realizado, a figura ali se torna real. Mas já no Antigo Testamento existia esta figura da graça de Deus. Percebam, irmãos, quando alguns falam, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Não, a Bíblia toda é graça. O Antigo Testamento já providenciou uma forma de as pessoas reconhecerem que elas são pecadoras e que elas não eram punidas pelos seus pecados. Elas não estavam morrendo pelos seus pecados. Alguém estava sendo levado no lugar delas para morrer pelos pecados delas. Lembrando aqui, que o animal não tirava pecado de ninguém, que a ovelhinha levada lá, quando se sacrificava, não era a ovelhinha que tirava o pecado. Era o fato de a pessoa levar essa ovelha lá e crer que alguém deveria morrer no lugar dela e que alguém viria um dia e morreria no lugar dela. Que o Messias viria. Que o Salvador viria. Já existia esta figura, esta sombra, como o autor aos Hebreus vai falar. Esta questão da substituição. Eu sou culpado. Alguém vai morrer no meu lugar. É a figura. Então é expiação, a morte tem a ver com substituição. A expiação de Jesus ela é substitutiva. O nosso texto aqui ele continua falando, a Páscoa exigia que o sangue do cordeiro fosse aplicado em todos os lares. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Voltamos no livro, vamos para o segundo livro da Bíblia. Quando Israel está para sair do Egito, o povo de Deus, já aconteceram ali as 9 pragas, Deus institui a Páscoa para que eles sacrifiquem o cordeiro, coloquem o sangue nos umbrais das portas, e ali então é instituída a Páscoa, onde eles vão comer o cordeiro, assar o cordeiro, comer as ervas amargas e os pães asmos, lombos cingidos, Deus fala, prontos já para sair. O texto lá vai falar no capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aos versículos 21 ao 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o molho de ísopo, molhai-o no sangue que tiver na bacia e marcai a verga da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então aqui eles fazem aquilo que Deus mandou. Pegam o cordeirinho, sacrificam o cordeirinho, passam os umbrais das portas, e ali então, quando o anjo passa, há ali um sinal da fé que eles têm no Senhor. Não é que eles não estavam fazendo uma simpatia, vamos aqui colocar sangue na porta que ele não vai morrer, que os nossos primogênitos, o nosso povo não vai morrer. Não. Aqui há uma questão da fé no Senhor. É uma fé nas promessas do Senhor. O Senhor manda eles fazerem, eles vão lá e fazem. Não é verdade? Quando o animal é mandado que esse animal fosse sacrificado, não é o simples fato de sacrificar, até porque o Senhor, quando fala através do profeta Malaquias, ele condena o povo. Quando eles estão levando sacrifícios ali, animais que são animais cegos, animais doentes, não era o simples fato de levar um animal lá, cortar o pescocinho dele lá e tirar o sangue. Não, tinha a ver com fé no Senhor, com aquilo que o Senhor mandou fazer, um animalzinho sem defeito, sem mancha, sem mácula. Então, o Senhor
demonstra a sua graça, a sua misericórdia, mostrando que ali a fé nele, alguém está substituindo, alguém morreu para que eles fossem livrados da morte. Aquele cordeirinho ali era o símbolo de que eles seriam libertos da morte através de um cordeiro. O símbolo do cordeiro, que João, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está vindo em sua direção, João fala ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista já compreendia o simbolismo, ele compreendia a figura do Antigo Testamento de que Jesus, ele viria para cumprir ali essa figura, essa sombra que era o Cordeiro, que Jesus era aquele que viria tirar o pecado. Uma dívida objetiva existe, por isso uma penalidade objetiva deve ser paga. Portanto, só o pagamento penal adequado para satisfazer a dignidade da pessoa ofendida poderia servir para libertar o pecador das exigências da lei. Existe uma dívida a ser paga. O pagamento tem que ser feito. A penalidade tem que ser dada. E a dívida que nós temos é uma dívida infinita. E essa penalidade tem que ser paga. E ela deveria ser paga com vida. Com a vida de alguém, tirando a vida de alguém. Então alguém precisaria morrer para que este pecado fosse pago, para que essa dívida fosse paga. Só que não era qualquer pessoa que poderia morrer. Porque não havia possibilidade de ser paga esta dívida por nós. Aí então este ato de substituição. Alguém digno, alguém que poderia satisfazer, que poderia nos livrar dessa dívida, pagar essa dívida, porque você e eu não conseguiríamos. Nada do que você e eu fizéssemos conseguiríamos pagar essa dívida. Mas Cristo, como Cordeiro de Deus, veio para pagar esta nossa dívida, para libertar-nos dessa dívida, para libertar nossos pecadores. Deus continua: por expiação entende-se a remoção da culpa do pecado. Então a expiação refere-se a remover a culpa. Lembre-se que nós já citamos algumas vezes aqui a diferença, é que quando o Senhor morre, nós somos libertos da culpa, da penalidade do pecado. Não quer dizer que quando nós cremos em Cristo nós não pecamos mais. Nós somos super crentes, não pecamos mais, não temos mais problemas, não temos mais dificuldades. Não é isso. O que o Senhor nos livra é da penalidade do pecado, da condenação do pecado. O Senhor nos tira, Ele tira a culpa de nós. Nós éramos declarados culpados por sermos pecadores e a nossa punição era a morte eterna. E o Senhor então tira essa culpa de nós. Eu assumo a culpa pelo meu povo e eu vou sofrer a punição por este povo. Aqueles que eram culpados serão absolvidos e eu vou tomar a culpa de todos eles. Então esta culpa foi removida de nós. Por isso que Paulo, na carta aos Romanos, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode haver a condenação terrena, para os romanos, que poderiam persegui-los e até condená-los à morte. Mas não há condenação eterna para nós, porque nós estamos em Cristo. Esta condenação foi tirada de nós. O máximo que pode acontecer é nós sermos perseguidos por algum governo ditatorial e sermos presos ou mortos, mas não podemos ser condenados pelo Senhor, porque nós estamos em Cristo e esta dívida foi paga. Nós já não temos mais culpa diante do Senhor, porque o nosso pecado foi levado por Cristo. Como resultado do fato de Cristo ter suportado a maldição da lei em nosso favor, nossos pecados são perdoados. Ele sofreu toda a pena a que estávamos sujeitos por causa deles. A pena foi colocada sobre Jesus, foi imputado a nossa culpa, é Ele que levou os nossos pecados, as nossas iniquidades. Jesus foi humilhado, foi esbofeteado, foi
levou uma cruz como um bandido, mas ele levou muito mais do que isso. Ele levou os nossos pecados. Ele levou a nossa culpa. Ele foi abandonado pelo próprio Deus Pai por causa dos nossos pecados. Teve essa distância de Deus porque ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus está na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava levando não só aquela cruz, ele não só estava pendurado na cruz, mas ele estava levando a nossa culpa, o nosso pecado, a rejeição que nós deveríamos ter, a distância de Deus que nós deveríamos ter. Jesus assumiu esta culpa, ele fez essa substituição. Alguém que nos substitui. Você ficaria muito feliz se alguém te substituísse em algumas coisas. Você ia falar assim: eu pago esta dívida que você tem, eu resolvo este problema que você tem em sua casa, eu resolvo este problema por você, eu assumo esta culpa sua. A culpa que Jesus assumiu por nós é diversas vezes, milhares de vezes superior a qualquer substituição que alguém possa fazer por nós. É algo grandioso. As sanções completas da justiça divina foram cumpridas e nada mais é exigido. Ou seja, toda a punição, tudo aquilo que Deus tinha exigido como forma de pagamento pela culpa do pecado foi cumprido, nada mais é exigido. Então você não precisa fazer algo mais para ser salvo, porque aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente. Você não tem que procurar fazer alguma coisa para ser salvo. Jesus fez toda a obra. Você deve viver uma vida de santificação porque você é salvo, não para ser salvo. Se você quer viver uma vida, eu quero viver uma vida de ética, de retidão, de santidade para ser salvo, você não compreendeu a graça de Deus, porque você não consegue alcançar a salvação sem Cristo. A sua vida de santidade, ela tem que refletir quem você é. Ela tem que refletir que você já compreendeu a graça. E se você quer viver por ela, para ser salvo por ela, você não compreendeu a graça de Deus, porque você não irá alcançar a graça de Deus por meio das suas obras. Nada mais é exigido. Cristo pagou o nosso débito e libertou-nos do fardo proveniente dele. Cristo pagou toda a nossa dívida e tirou o fardo das nossas costas, como aquele fardo que foi tirado do peregrino quando ele vai andando rumo à cidade celestial. Ele tem aquele fardo pesado nas costas, e quando ele tem aquele encontro com o Senhor, aquele fardo sai das costas dele, ele deixa aquele fardo para trás, depois de tudo aquilo que ele passa naquele meio caminho. Se você ainda não leu o livro Peregrino, é um livro muito bom, eu aconselho a ler. Peregrino de Andônia, livro excelente. A propiciação. Então, só para explicar um pouquinho da propiciação, eu vou ler um texto aqui e depois vou mostrar um desenho aqui. Mas, como já falamos, o caráter de Deus é o padrão de santidade. Lembre-se, nosso padrão não é a pessoa X, Y, Z. Nosso padrão é o Senhor. Mas eu sou muito melhor do que aquela outra pessoa que faz isso. Não importa, o padrão é Deus. Nosso padrão é muito mais alto do que isso. Como o ser humano não consegue cumprir este padrão naturalmente, o Senhor manifesta a sua ira contra o pecado. Então, o ser humano não consegue por si mesmo cumprir a lei de Deus. João 3,36. Um dos textos que nós temos aí, João 3,36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê no Filho está debaixo da ira de Deus. Não importa o que você faça, nosso padrão de santidade é Deus, e se você não conhece Ele, você está
debaixo da ira de Deus. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos no seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O texto aqui nos mostra a punição que o Senhor dá para aqueles que não conhecem. Fala que ele, o texto fala aqui, no versículo 11, fala que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E ainda Hebreus capítulo 10, versículos 27 ao 29, fala assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele fala aqui de um juízo de fogo vingador. E ele cita no Antigo Testamento que aquele que não cumpria a lei de Deus no Antigo Testamento, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele era condenado, às vezes condenado à morte. E aí ele vai fazer então esta ponte aqui falando de quanto mais severo castigo julgar que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Se na lei havia punição com relação àqueles que não cumpriam a lei, quanto mais aqueles que estão calcando aos pés o Filho de Deus, a punição é muito maior. Então a punição para aqueles que não estão em comunhão com o Senhor, não creram em Jesus Cristo. Por isso a necessidade de uma propiciação. A gente está falando aqui, estamos falando de expiação e vamos falar então de propiciação. O que era a propiciação? A propiciação queria dizer que havia um sacrifício que era feito e ali então havia a figura de que Deus estava se tornando favorável a eles, por eles terem feito aquele sacrifício e reconhecerem que havia necessidade de alguém morrer. Aqui nós estamos vendo uma ilustração do tabernáculo. Aqui era o santo lugar, tinha o candelabro, tinha os pães da proposição, lá do outro lado os 12 pães, o incensário, tá? E aí o sumo sacerdote ele passava pelo santo lugar, levando o incensário lá para dentro. Aqui ele chegava com um animalzinho no dia da expiação e ele aspergia o sangue do animal, né, no propiciatório, que era esta tampa, que tinha a tampa da arca aqui em cima, né, dentro da arca tinha ali a lei de Moisés, os pães asmos e a vara de Arão. E aqui tinha essa tampa e ele aspergia o sangue do animalzinho na tampa do propiciatório. Ali um símbolo então de Deus se tornar favorável, de que o sangue do Senhor era derramado sobre o sangue do animal era derramado no propiciatório como um símbolo de que Deus estava se tornando favorável a nós. O pecado traz sobre nós a ira de Deus, mas quando alguém morre substitutivamente, este sangue é derramado ali, a figura então Deus se tornou propício a nós. A ira do Senhor foi aplacada. Alguém morreu para pagar pela culpa que nós tínhamos. Então essa é a questão da propiciação. Já a figura desde o Antigo Testamento da propiciação. Então, o Franklin Ferreira ele faz uma citação do Scott Orwell, que é falando sobre a questão da propiciação. Como aquilo que eu já falei aqui, vou ler o texto, ele fala: propiciação significa literalmente propiciatório, a tampa da arca da aliança no tabernáculo, em que o sangue do sacrifício era aspergido pelo sumo sacerdote no dia da expiação.
Deus então concedia o perdão a Israel. A morte de Jesus é o antítipo daquele sinal. O que é um antítipo? Antes de você seguir. Antítipo. Entendi? O animalzinho, a morte, existe o tipo e o antítipo. O tipo é o cordeirinho. Vamos dar um exemplo. O cordeirinho é o tipo de Cristo. Cristo é o antítipo. O que quer dizer? O antítipo é aquele que se cumpriu através do tipo. O animal é o tipo. O antítipo é aquele que é superior ao tipo. Quando fala de Melquisedeque, que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ali está falando porque Hebreus, por exemplo, vai explicar, é porque ele não tem descendência, não tem princípio, enfim. Claro que ele tinha, mas o relato do texto mostra isso, que a Bíblia só relata ele aparecendo para Abraão. Jesus é o antítipo porque Jesus é superior a Melquisedeque. Então aqui a propiciação, como nós falamos aí, o derramamento do sangue do animalzinho é o tipo do sacrifício que seria feito na frente. O sangue de Cristo derramado na cruz é o antítipo porque ele é superior ao sangue do animal. Por que ele é superior ao sangue do animal? Porque é um sacrifício perfeito, derramado uma só vez por todos nós, por todo o povo de Deus, e não é necessário ser derramado de novo. Aquele ali, o animalzinho, sempre tinha um sacerdote que estava aí ano após ano, no dia da expiação, todo ano, levava lá, ia fazer o sacrifício lá para o sacerdote, lá, e aí depois ia fazer o sacrifício pelo povo. Agora o sacrifício de Cristo é o antítipo que ele é superior. Ele não precisa mais fazer. O derramamento do sangue de Cristo foi definitivo, perfeito, não precisa de mais nada, não precisa ter dia da expiação, não precisa fazer penitências, não precisa se autoflagelar, ficar andando com pés descalços por aí, ou coisa do tipo, achando que você vai encontrar o favor do Senhor assim. Não. Cristo já cumpriu toda a pena. Então ele é o antítipo, é superior àquilo que foi feito lá no Antigo Testamento como uma figura, como uma sombra. Ok? A propiciação é uma ação dirigida à pessoa ofendida, com o propósito de mudar a sua atitude de ira para a reconciliação. Preste atenção nisso. Então a propiciação é uma ação dirigida à pessoa ofendida. Então o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, dirigindo sacrifício à pessoa que é ofendida. Quem é a pessoa ofendida? Deus. Deus estava ofendido com o nosso pecado, estávamos debaixo da ira de Deus por causa do nosso pecado, e este sacrifício de Cristo, esta propiciação, esse derramamento de sangue foi feito com o propósito de mudar a atitude do Senhor, transformando a ira de Deus contra nós numa reconciliação. Aqueles casos onde as pessoas, uma ilustração aqui apenas, de pessoas que estão brigadas e algo é feito para que elas se reconciliem. Alguém entra ali para intermediar e fala: não é assim, nós vamos resolver isso. E ali então uma reconciliação. Havia a ira de Deus contra nós, a condenação de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados. Cristo então morre na cruz pelos nossos pecados. Este sacrifício é dirigido a Deus como pagamento pelos nossos pecados. E a ira de Deus, então, pelo seu povo, pelos seus eleitos, é transformada em reconciliação. A partir de agora, nós estamos reconciliados com o Senhor. Já não somos mais inimigos de Deus, mas somos filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Deixa eu pegar alguns textos aqui. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o sangue de Cristo serve como propiciação mediante a fé. E esta propiciação, esse derramamento de sangue, ou ele se tornar propício e favorável a nós, né, manifesta a justiça do Senhor. Né, e fala de deixar impune os pecados anteriormente cometidos, no sentido de antes de Cristo se cria pela fé de que o Messias viria, né, de que o sacrifício seria feito. Hebreus capítulo 2, versículo 17: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele se tornou semelhante aos irmãos, se tornou carne, foi misericordioso. Ele fala fiel sumo sacerdote. Deus fala que Jesus, além de ser o sacrifício, ele foi o sumo sacerdote. Ele foi aquele que que se apresentou diante de Deus para levar o sacrifício, e ele mesmo foi o sacrifício. Então ele foi a nossa propiciação. Em mais dois textos da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Está falando aqui dos judeus. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Referindo-se a ser a propiciação não apenas pelos pecados dos judeus, mas também pelos gentios. A salvação é algo muito mais amplo do que apenas por um povo. E é pelo mundo todo, por pessoas do mundo todo. E aí no capítulo 4, versículo 10, que diz ali: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fomos